Muito boa tarde, bem-vindo à revista da semana, edição do dia 21 de abril. Realizamos o programa na Feira do Livro de Évora. Já é o sétimo dia deste evento, onde a DNFM está presente. Connosco estão o professor Silveiro Cunha e José Faustino, que habitualmente se encontram connosco todas as sextas-feiras e sábado às 2 da tarde. Bem-vindos a esta emissão de 21 de abril. Hoje começamos por falar de um tema, ou de uma notícia bastante recente. De ontem, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, esclareceu precisamente na quinta-feira que não existe qualquer parecer jurídico sobre o despedimento da ex-CEO da TAP, Christine Omier-Ruidener, e do seu ex-presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja. Diz Fernando Medina que os motivos que levam à admissão do Presidente do Conselho de Administração e da Presidente Executiva da empresa são muito claros e são aqueles que decorrem no seu fundamental das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Não há nenhum parecer adicional, declarou Fernando Medina. Esta declaração surgiu depois do PSD ter solicitado o parecer jurídico que sustentou a decisão do despedimento da CEO da TAP e de Ana Catarina Mendes ter dito que tal existia. No entanto, este foi recusado na comissão de inquérito pelos deputados do PS. Afinal, não há nenhum relatório, não há nenhum parecer jurídico. Silvério Cunha, será que esta decisão foi tomada apenas pelo relatório da Inspeção-Geral de Finanças? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Vamos cá ver. Eu não sei se há, se não há, porque não estou lá, não estou lá para ver, não é? Mas a questão que se põe é esta. É evidente que o despedimento pode ser consequência de um relatório da inspeção. A inspeção faz um relatório, ou seja, faz no fundo um conjunto de averiguações, aquilo que se chamava antigamente o inquérito, digamos assim. Estabelece um inquérito e, no fim, há sempre um relatório de onde se tiram, nos termos da lei, invocando a lei, certo tipo de conclusões e se fazem propostas. Portanto, isso faz parte, aliás, das instruções de inquéritos que são previstas, por exemplo, na função pública, etc. Por conseguinte, é perfeitamente cabível, isto é, pode acontecer perfeitamente, sem problema nenhum, que não haja parecer nenhum jurídico, ou seja, a Inspeção-Geral de Finanças sustentou-se na lei para retirar determinadas, e certamente aí o inquérito tem referências legais, como é óbvio, e portanto a Inspeção-Geral de Finanças pode ter sustentado na lei para retirar depois, no relatório final conclusivo desse inquérito, quando se propõem medidas, elas naturalmente estão fundadas, têm que estar fundadas na lei. Portanto, isso é, digamos, faz parte das conclusões do relatório. Isso é assim, e eu que já fiz alguns inquéritos, embora não dessa natureza, bem entendido, mas é assim que acontece sempre. No final, faz sempre um relatório, uma conclusão do relatório, digamos, do inquérito feito. Portanto, relatório é uma coisa, um parecer jurídico à parte, tal como se entende normalmente, é aquilo que vem sustentar uma decisão qualquer. Mas em termos administrativos, o decisor pode sustentar-se pura e simplesmente num inquérito, nas conclusões do inquérito. Aliás, é a obrigação dele. Portanto, pode dizer, faço minhas, pode até emitir um despacho no qual diz, faço minhas as conclusões do inquérito e os fundamentos da proposta de decisão. Portanto, isso pode ter acontecido. Pode ter acontecido e, portanto, não haver parecer jurídico nenhum, e haver aqui uma confusão, digamos, de termos, que aliás não devia haver, claro, mas haver uma confusão em termos, ou seja, chamar-se parecer aquilo que não passa da conclusão de um inquérito, do relatório de um inquérito. Portanto, a questão é um bocado esta. Estamos aqui a falar de coisas de ponto de vista terminológico e, portanto, eu acho é que é preciso ter aqui algum cuidado na forma como, digamos, linguisticamente as pessoas se exprimem. Se há um ministro que achou que aquilo era um parecer, e se há, e o Ministro das Finanças diz que não há, e atenção, o Ministro das Finanças pode não haver, portanto, eu não sei se está a dizer verdade, se é mesmo mentira, mas pode não haver, não tem que haver parecer jurídico nenhum. Aliás, um parecer é um parecer. O despacho que decide sobre a conclusão de um inquérito, que está no relatório final, na proposta que vem no relatório final, nem sequer tem que estar a ter grandes, digamos, considerandos, a não ser aqueles dizendo concordo com o que os inquiridores, quem foi, não sei, os inspectores, digamos, propõem. E esses sim é que têm nessa inspeção, nesse relatório de inspeção, é que tem que haver fundamentos legais para propor qualquer decisão, não sei qual. Portanto, isso é o que eu acho que pode acontecer perfeitamente e é legal. Agora, eh, se foi pedido algum parecer à parte, se foi pedido alguma coisa à parte, isso não sei, nem faço ideia. Deixa as finanças diz que não, pronto, mas de facto não é obrigatório, não tem que ser. Mas agora, se há uns que dizem que sim, outros dizem que não, isso pode ser má comunicação ou má compreensão do ponto de vista legal,
digamos assim, do juridiquês, digamos assim, da compreensão do que se passa em direito administrativo. Portanto, eu penso que é um bocado isso. Pode ser isso. José Faustino, e no teu entendimento, o que é que aqui se passou nesta comissão de inquérito, depois do pedido do PSD e do PS ter dito que não entregava nada, e afinal agora o Ministro das Finanças dizer que não há parecer jurídico nenhum? Bom, antes de mais nada, boa tarde, boa estada aí na Feira do Livro, ao amigo Matias, Deus queira que não chova. Vamos ver. Estamos perante mais uma atrapalhada de um governo de trapalhões. Este é que é o ponto, e as coisas têm que ser tratadas por termos. Primeiro, a CEO da TAP, isso hoje já salta à evidência, não é? Foi despedida na televisão. Portanto, a gestora executiva de uma companhia de aviação, das maiores companhias, da maior companhia de aviação e das maiores empresas de Portugal, foi despedida em direto por um ministro que nem tem competência para isso, nem é o meio adequado para o fazer, porque quem despede os administradores são as Assembleias Gerais. Embora o Estado seja sócio único, o seu ministro até pode representar o Estado na Assembleia Geral, mas esse é o sítio próprio, não é propriamente um canal de televisão em que isso se faz. Depois, o PSD, parece que o PSD, pediu na comissão de inquérito as fundamentações jurídicas e o material que havia para além do relatório da Inspeção de Finanças, onde se fundamentava o despedimento com justa causa da senhora. E o PS disse que não dava, não tinha nada que dar, porque na cabeça deles já estamos perto do Estado totalitário. Aquilo é uma quinta deles, não é? Portanto, eles fazem aquilo que querem. É claro que isso deu problemas, e daí as contradições. Uma ministra dizia que havia, outra que não havia. Claro que se percebeu que não havia nada, e também se percebeu, até o próprio Partido Socialista, porque tem gente também séria, felizmente, o próprio presidente da comissão de inquérito disse que era legítimo o requerimento que o PSD fez e que não era desculpa pelo facto daquilo se ter decorrido em 2023 e eles estarem a fazer um inquérito sobre 2021 e 2022. Portanto, é uma desculpa de mau pagador. Percebeu-se perfeitamente que não havia inquérito nem há fundamentação nenhuma. Quer dizer, os advogados, que aliás são reconhecidos no meio, devem estar a esfregar as mãos de contente e o Estado deve, eu acho que cada vez está a subir mais a parada. Se eles fizerem isto com 4 ou 5 milhões de indenização à senhora, a coisa ficará muito boa. Porque isto é uma coisa sem jeito absolutamente nenhum. Portanto, o professor Silvério Cunha deu aqui uma chega na parte jurídica, portanto, ele sabe disso que eu não sei, portanto, eu não sou especialista nisso, não tenho informação jurídica, mas há uma coisa que eu sei, e o professor Silvério Cunha também sabe, e pode até explicar melhor, pode explicar-nos melhor. Eu não digo que o raciocínio que o professor fez que esteja errado, não, de forma nenhuma. Mas isso era se a Inspeção de Finanças tivesse feito um inquérito como deve ser. Ora, a pessoa avisada nem sequer foi ouvida, isso é uma coisa que sabemos, então não há inquérito nenhum. Aliás, eu nem acredito que a Inspeção de Finanças faça coisas como deve ser, porque também vivem num esquema longe da multidão, um pouco escrutínio democrático e onde fazem mais ou menos aquilo que querem. Porque o cidadão em Portugal, nesta democracia formal, é criminoso até prova em contrário. Portanto, perante as finanças, toda a gente é suspeita. E a posição das finanças é já uma cultura que se está a verificar. E eu não estou a falar das pessoas de proximidade, que estão nas partições de finanças, isso. Estou a falar da Inspeção Geral de Finanças, estou a falar do topo do Ministério das Finanças. Criou-se uma cultura de impunidade e praticamente Estado totalitário de se fazer aquilo que se quer. Depois há um tribunal fiscal onde o réu, desgraçado, arguido, como quiserem chamar, está sempre aflito, porque é um criminoso até prova em contrário. É este o ponto. E o esquema foi o mesmo, portanto havia já uma condenação à partida, aquilo queria-se tudo caminhar para um ponto. Claro que não há fundamentação nenhuma para despedir a senhora, não me parece a mim, não sou especialista, mas
daquilo que têm gerido, coisas pequeninas, coisas poucas, e do que têm visto, como é que as coisas se fazem, do que têm lido nestes meus 70 anos de vida. Nunca vi uma coisa parecida e penso que não há nenhum fundamento para isso, porque ela tem as justificações das coisas, assina, porque está fundamentado em pareceres e em coisas dessas, portanto, isso não é justo a causa absolutamente nenhuma. E, além do mais, é uma coisa menor numa empresa de aviação, porque aquela gente tem andado a discutir os motoristas, quem é que são utilizados, a marca dos automóveis, os prédios para onde vão ter a sede, e coisas sendo importantes, mas são coisas menores, atendendo à dimensão da TAP. Eu não quero fazer intriga, nem quero, mas fico-me só por insinuação. A mim palpita-me porque sei porque é que os preocupa essas coisas menores. Palpita-me que Eu gostava já. de acrescentar uma coisa, Matias. Sim, sim, claro. Atenção, eu limitei-me a dizer foi uma coisa, é que, de facto, é verdade que num inquérito as pessoas visadas, obviamente, quando são visadas pessoalmente e tudo, têm direito a participar, a responder, etc. E têm direito até, inclusive, se forem prestar algum depoimento, a levar um advogado, não é? Agora, o que eu estou a dizer é apenas uma coisa que é a seguinte: claro que a conclusão do inquérito tem que se fundar na lei e tem que invocar a lei. E naturalmente que a visada, neste caso, tem direito, naturalmente, a ler, a ler isso tudo e a impugnar, obviamente, a decisão administrativa. Portanto, isso é um facto, quer dizer, atenção, isso é verdade. Agora, há uma coisa que, por acaso, o José Faustino falou nisso, e agora, por acaso, não, falou nisso, e falou bem, e é verdade que eu esqueci-me de falar nessa questão, que é a dimensão política do problema, ou seja, vamos cá ver. Eu acho que é de boa prática mostrar aquilo que há. Os governos, os órgãos de soberania devem ser transparentes nesse sentido. É boa prática e, portanto, acho que não faria mal nenhum que o próprio relatório e o inquérito da Inspetor-Geral de Finanças fosse mostrado ao Parlamento e acabou. Pronto, é assim. Isso não há problema nenhum quanto a mim. Portanto, uma boa prática. São práticas políticas, digamos assim, que são saudáveis. Claro que o refugiar-nos nas questões puramente jurídico-administrativas, claro, pode ser uma forma legal de fazer as coisas, mas pode não ser a melhor forma política de fazer as coisas. Agora, evidentemente que a visada, no entanto, tem direito agora a impugnar tudo e ler tudo. Isso era o que faltava, ela não poder fazê-lo. Mas o professor também deve ter direito, se é um inquérito, quer dizer, a Inspeção de Finanças pode fazer os relatórios que quiser e entenda, mas querendo aplicá-lo a um despedimento, o relatório teria que se fundamentar, como disse bem, mais ou menos num formato de inquérito, de saber, de averiguar o que se passou. A visada tinha que ser interrogada. Ou não, porque o inquérito, porque o relatório da Inspeção-Geral de Finanças não é sobre a atuação da senhora, é sobre o despedimento da outra Pois, eu sei, administradora. percebi. Não é? Claro, E eles claro, depois claro, fundamentam, não se sabem quê, se a despediu erradamente, a claro, gente claro. tem fundamento para despedir a ela. Pois, mas E, há de haver e, lá, há de haver lá uma, no relatório tem que lá estar qualquer coisa sobre isso, claro. Tem que lá estar. duvido. Bem, Só Não, do seria o caso, duvido cúmulo. porque o relatório só diz que a outra que foi despedida incorretamente. Claro. Não Agora deve. também tem razão quanto à questão de ninguém pode despedir em público da televisão, é verdade. Aquilo foi apenas uma. Eu tomo aquilo como sendo palavras que não são, não foram Ma- juridicamente válidas, não é? mas, ó, professor, o senhor que eu sei que já esteve, já o próprio disse, em inquéritos internos, disciplinares e Sim, coisas sim. certamente aí na sua atividade, sabe melhor do que eu, uma Eh, das coisas, uma das coisas que tem que se fazer é ouvir a sim, pessoa sim. visada. Sempre ouvi as pessoas visadas, claro. Claro, do porque caso faz as TAP, coisas corretamente. eh, Mas este governo, como é sim. trapalhão, nem quer saber disso para nada. Do Vai à caso, televisão, está despedido, rua, daqui para bem, fora, fora. passamos para outro tema que já aqui tratámos por diversas vezes, a lei da eutanásia. Da última vez que a lei foi aprovada no Parlamento e depois foi devolvida à Assembleia da República, se esperava que fosse a decisão final. Agora, depois de da clarificação pedida, o Presidente da República voltou a devolver o diploma à Assembleia, ou seja, a vetar a lei da eutanásia. O Presidente da República pede agora aos deputados que clarifiquem questões relacionadas com o suicídio assistido. Silvério Cunha, não era esperado que Marcelo fizesse devolvesse agora o documento ao Parlamento.
o Presidente está aqui a afirmar a sua posição pessoal e política sobre este assunto, sendo que o assunto pode ser agora resolvido de uma vez só no Parlamento, sendo aprovado novamente. Bem, eu vejo isto de dois pontos de vista, digamos, diferentes. Uma coisa é, naturalmente, a formalidade constitucional, o Parlamento pode aprovar e acabou. Mas pode ser uma forma, mas vejo isto de duas formas diferentes. Uma questão é as perguntas do Presidente, à partida, quando veta uma lei, à partida estão também fundamentadas. Ou seja, o Presidente pede um esclarecimento sobre um determinado assunto, achando, enfim, que a lei pode não estar totalmente pormenorizada e faz bem se for caso disso, porque, claro, uma lei destas implica sempre muito cuidado em tudo. Agora, isto é a parte em que eu acho que o Presidente tem sempre toda a legitimidade para fazer e está tudo bem. Agora, questão diferente será o problema de saber se isto é uma forma de, enfim, podia ter dito isto antes, se já lá estava antes na lei que foi entregue da primeira vez, não estava, se, enfim, é uma forma de empurrar o assunto com a barriga para a frente. Claro, aí penso que o Presidente não deve fazer por uma razão, porque o Presidente apresenta todos os portugueses, católicos são católicos, adeptos à eutanásia e contra a eutanásia. E, portanto, desde que, nos termos da lei, ela não fira aquilo que o Tribunal Constitucional definiu como sendo, digamos, razoável, porque, enfim, no direito, ao contrário do que as pessoas pensam, não há uma racionalidade geométrica nas coisas, o que há é razoabilidade, que é uma coisa diferente. Portanto, não deve haver nem racionalidade excessiva, nem irracionalidade, deve haver razoabilidade, que é uma coisa que hoje é escassa. E acontece que essa razoabilidade, portanto, se ele não, então a gente sabe que Marcelo Rebelo de Sousa é católico, não é? Agora, ele aí tem que fazer como fez o presidente Yanes quando foi da interrupção voluntária de gravidez, que na televisão até explicou a sua posição, disse: eu sou católico, sou contra, mas vou promulgar porque essa é a vontade dos representantes, digamos, dos legisladores, que representam, digamos, a sociedade. Ora bom, acontece que se isso for assim, faz mal por uma razão, porque ele não pode, não deve fazê-lo porque a posição pessoal dele aqui não conta. Isto é, conta apenas a pessoa institucional que pode ter argumentos jurídicos para a questão. E se forem válidos, acho muito bem. Quer dizer, eu não li exatamente o que é que o Presidente propõe, mas a Assembleia da República, obviamente, tem que atender a isso e tem que dar uma explicação. E a explicação pode ser dizer assim: não, está tudo explicado, ok, vamos em frente. Ah, Pode depois ir para o Tribunal Constitucional, pronto, e acontece que vê-se-á. Mas eu acho que é assim, isto são as regras do jogo normais. Agora, deve haver aqui, de um lado e do outro, a boa-fé, no sentido de dizer assim: estamos a ser independentes na apreciação da questão e não estamos aqui a pôr à frente argumentos que, de algum modo, são argumentos que são sempre subjetivos. Porquê? Porque vamos cá ver, a eutanásia não é obrigatória para ninguém. Portanto, não é uma questão que seja obrigatória, portanto, é uma questão que deve ser acautelada para que não haja arbitrariedades nem crimes. Mas de resto não é obrigatório para ninguém, portanto, devemos dar liberdade individual aí às escolhas das pessoas. Pronto, e é isso que a questão pensa assim. Agora, quais são os argumentos do Presidente? Vamos ver agora, nos próximos tempos, quando a Assembleia deliberar finalmente, vamos ver também quais são os argumentos da Assembleia que dizem que dirão se os argumentos do Presidente são válidos neste caso, se não são. Até agora a Assembleia da República deve dizer que se acolheu sempre com muito cuidado todos os argumentos do Presidente, adequou a lei e deve dizer uma coisa: o anteprojeto que está em causa deve dizer-se que dentro dos países onde se admite a eutanásia, é o mais conservador de todos. Deve dizer-se, o mais conservador de todos. Aliás, é uma questão que é bom dizê-lo, porque foi um cuidado dos legisladores, foi exatamente pôr a questão em termos muito, 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 como digo, conservadores, muito cautelosos, tirando muitas coisas que outras leis têm, etc. Portanto, eu acho que é uma questão aqui deste tipo. Fazemos mal se descairmos para questões de índole quer religiosa, quer de índole puramente ideológica, de imagens do mundo. Porque uma sociedade aberta e democrática é uma sociedade onde o pluralismo, digamos, moral e pluralismo ideológico e religioso tem que existir. Portanto, nós temos que respeitar aí as vontades e a liberdade individual. Porque senão, termino dizendo o seguinte: senão caímos naquela anedota que aliás, que é verdadeira, portanto, que aconteceu em Inglaterra, em que se puniam os suicidas frustrados por homicídio na forma tentada quando eles não conseguiam suicidar-se. E acontece que quando iam para o hospital eram curados. Isto aconteceu em Inglaterra até os anos 60, é bom dizer, o Parlamento só revogou isto nos anos 60.
eram tratados e depois de estarem bonzinhos, eram inculpados, incriminados por atentado, por homicídio na forma tentada de quem? Das suas próprias pessoas. Porque afinal de contas uma pessoa que tenta suicidar está a tentar contra a sua vida. Ora, a sociedade de hoje, na verdade, apoia as pessoas que tentam fazê-lo e não conseguem e, portanto, apoia muito essas pessoas com psicologia, para aqui, para lá, tal, 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 tal. Muito bem, pronto. Não vamos punir a pessoa por um ato individual e subjetivo que neste caso está no âmbito da sua liberdade. É um bocado isto. José Faustino, e no teu entendimento, Marcelo Rebelo de Sousa está aqui a afirmar uma posição pessoal e política. O que é que aqui vai acontecer? O PSD também disse que ia pedir a fiscalização sucessiva desta lei, mas irá ser aprovada no Parlamento, certamente. Não, vamos ver, aqui isto esta lei, sendo uma coisa muito importante, como é evidente, também já vai num grande romance. Porque vamos lá ver, a matéria legislativa, à semelhança de outras matérias, de outras coisas, de outras ciências, enfim, não são propriamente coisas demasiado abstratas. Há uma proposta de lei feita por alguém. Depreende-se por um especialista, por um entendido, seja um jurista, seja a Assembleia, seja quem for, e há outra pessoa, também especialista na matéria, que não concorda com aquilo que lá está, nos termos da lei. Eu dizer, bom, dentro dos princípios que o professor Silvério Cunha invocou, do interesse público e não do interesse individual, e não está em causa, não pode estar em causa a visão individual de cada agente que intervém neste processo, tem que fundamentar com matéria jurídica, com fundamentação jurídica, aquela outra correção que propõe. Isto aqui, chama a atenção para isto. Claro, se ele próprio é contra a eutanásia, fará isso com muito mais cautelas, com muito mais rigor, apertando ao máximo, espremendo ao máximo aquilo que a lei lhe permitirá. Se for um indivíduo mais liberal, que acha que está bem, pois bem, será mais tolerante, irá ver tudo. É natural, é legítimo que isto aconteça. Mas que diabo? A lei já foi aprovada, já veio, já foi para o Tribunal Constitucional, já voltou, já foi, já andou, já fez. Já chega. Quer dizer, isto seria, se um leigo na matéria estivesse a tentar fazer uma lei, por exemplo, não sei se é assim, não faço ideia, nunca frequentei, mas uma aula dos cursos de Direito, o professor pode perguntar aos alunos, faça lá um projeto de lei, a ver, enfim, para testar. Não, está errado. Olha, corta, emenda como um exercício, o aluno faz novamente. Ora, não estamos a esse nível. Estamos a um nível do país, de outra coisa, e de uma matéria muito séria. Acontece, o professor Silvério Cunha já explicou isso, de facto, em termos constitucionais e princípios, o Presidente da República é o Presidente de todos os portugueses. E ele não pode aqui, por mal dele, invocar a objeção de consciência. Agora, numa análise rigorosa daquilo que tem acontecido, não tenho dúvidas em dizer que me parece, salvo melhor opinião, que estamos de facto perante uma objeção de consciência ainda que encoberta. E agora o que vai acontecer, e na minha opinião, bem, independentemente do que está escrito na lei, e ela já foi filtrada tantas vezes, já tem os filtros todos, é o que diz o professor, é mais conservadora comparativamente às outras todas. Portanto, já está toda filtrada ao mais que pode ser. Agora, o que vai acontecer, sendo os proponentes maioritários na Assembleia da República, vão votar o diploma sem mexer nele, que é o que diz a lei, e o Presidente da República é obrigado a promulgá-lo, acabou-se. E aqui morre o assunto e a lei é aprovada. É o que vai acontecer, não tenho grandes dúvidas. E em relação ao PSD, isto na política é como a mulher de César, também, nunca mais tomamos caminho. Não basta ser séria, também tem que parecer. O PSD vai pedir, o que é que ele vai pedir, professor? A fiscalização Fiscalização sucessiva. sucessiva, não é? A fiscalização. Vai pedir a fiscalização para engraxar o presidente. Em bom português é isto. Porque, quer dizer, não é só o PS, a Iniciativa Liberal também é proponente disto, penso que o Bloco de Esquerda, o PC não, mas
há outros partidos nisto. E então, portanto, não, ele para ser simpático, mas o maioritário é o PS, naturalmente, para atacar, para fazer oposição ao PS, e para ser simpático ao Presidente da República, propõe a fiscalização. Faz mal. Quer dizer, o caminho aqui é o país andar para a frente e não andar com fosquinhos e não andar nem andar. Porquê? Ou as pessoas concordam com a eutanásia ou não concordam. Havia várias opiniões, o próprio PSD andou vacilando, lá está, as tais vacilações não pode ter. Defendeu e bem, na minha opinião, um referendo, depois não deixou passar o tempo, depois voltou a falar nisso. Isso está tudo mais falado. O referendo já lá vai, as alterações já lá vão. Agora é aprovar e andar, e o Presidente da República acontece aquilo que ele afinal quer. Vai promulgar porque a lei o obriga a promulgar, mas ele não é visto nem achado naquilo. É uma espécie de um Pôncio Pilatos encoberto. Lava as mãos fora do espaço público, para ninguém ver, mas lavou ali as suas mãos perante a sua consciência cristã. Para mim, é esta análise que posso fazer, salvo melhor opinião. Ora, do caso de eutanásia, falamos de Lula da Silva novamente. As declarações de Lula da Silva ao longo da última semana dividiram os partidos. O presidente brasileiro, no seu périplo pelo planeta, fez várias declarações sobre o conflito que acontece na Ucrânia. Concretamente, disse que a guerra interessa à União Europeia e aos Estados Unidos. Na visita a Abu Dhabi, afirmou que a guerra resultou da decisão de 2 países e que pretende criar um grupo de nações, de Estados que não têm nenhum envolvimento com a guerra, que não querem a guerra e que desejam construir a paz no mundo, ou seja, um G20 para a paz, e a meio da semana, depois de muitas críticas, condenou a ocupação do território ucraniano por parte da Rússia. Silvério Cunha, afinal, qual é o objetivo do Brasil com todas estas declarações de Lula da Silva? Bem, eu acho que eu vou começar por dizer uma coisa que é objetivamente no âmbito da política brasileira. Por acaso, eu acho que o presidente Lula, quando teve nos seus primeiros mandatos, esteve como chanceler, que é como se chama, o ministro das Relações Exteriores, que é como eles dizem, ministro dos Estrangeiros, teve um grande diplomata e um grande especialista em relações internacionais, que foi Celso Amorim, e que de facto deu à política brasileira, à política internacional brasileira, uma grande solidez, do ponto de vista do governo naturalmente de Lula, mas deu uma grande solidez. E devo dizer que, portanto, digamos assim, isso é importante para fixar, digamos assim, um princípio básico de um Estado. Agora, eu vou, no entanto, dizer o seguinte, também já agora quero acrescentar uma coisa que não deixa de ter a sua graça, não é? É que, como se sabe, o rei Carlos III vai ser coroado daqui a dias, em maio. É um ato maior de Estado, a coroação do rei, portanto não é um ato privado, nem um ato da família real, é um ato de Estado. E, curiosamente, o governo conservador de Sunak convidou o presidente Lula para ir à coroação e ele vai. Portanto, é uma coisa que não deixa de ter a sua graça. Agora, para aquilo que eu a seguir vou explicar. Bem, eu acho que o que se passa é o seguinte, é que Lula tem atuado como, no fundo, ele tem utilizado de uma forma, digamos, como é que é dizer, de uma forma, ele utilizou uma estratégia discursiva que é contraditória, por uma razão, porque ele persegue outros objetivos quando diz estas coisas. Por exemplo, ele persegue o objetivo de se afirmar perante os Estados Unidos e conseguiu até uma coisa importante, é que quando foi aos Estados Unidos da primeira vez, o presidente Biden deu-lhe, ou melhor, quando esteve com o presidente Biden da primeira vez, Biden disse que, enfim, para o Fundo da Amazónia, os Estados Unidos iam contribuir com 50 milhões de dólares, assim uma coisa. E agora, depois das declarações sobre a Ucrânia, Biden já anunciou que vão ser 500 milhões. Portanto, o que acontece? Lula é um realista, Lula é um partidário da realpolitik, claramente. Ele está ali a jogar no interesse da soberania do seu Estado. E por isso faz o que for necessário para esse efeito. Bem, mas isso é o problema que a realpolitik tem. Este problema é que a realpolitik é um jogo que pode-se jogar de todos os lados. Todos os lados podem jogar a realpolitik. Isso é que é o problema. E o problema põe-se porque se de facto chocam dois pensamentos da realpolitik, que é o realismo internacional, é claro que esses dois raciocínios, quando se chocam, sarilho por uma razão. É que nenhum deles tem um fundamento, digamos, último.
assentam numa coisa muito simples, que é o utilitarismo imediato, o utilitarismo que interessa no ciclo político imediato, não é uma questão de fundo. Aliás, é um dos pontos fracos do realismo internacional, é não ter questões de fundo, é ter sim questões que são momentâneas em termos internacionais, bem entendido, isto é, não é hoje, nem este ano, nem para o ano, nem daqui a 5 anos, são coisas em termos de 10, 15, 20 anos. Ora bom, portanto, o que eu penso é que, aliás, deve dizer-se, já agora, também é preciso dizer isto. Eu dou um exemplo da Realpolitik que me parece uma coisa óbvia. Ficou toda a gente contente. Cá em Portugal, também não percebo as pessoas, os comentadores. Cá em Portugal, toda a gente em Madeira e Arco, quando o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra Putin. E a questão é interessante, porque claro, o governo russo disse logo, isso não tem aplicação jurídica no nosso país? Pois não. E quando perguntaram a Biden, ele disse assim: realmente foi uma mensagem muito forte. Bem, mas nós também a verdade é que não ratificámos o TPI. Eu devo dizer uma coisa: o TPI foi ratificado na ONU por 120 países, houve 21 houve 8 que votaram contra e 21 abstiveram-se. E depois entrou em vigor em 2002, quando 60 Estados, que é aquilo que se exige, entre os quais a União Europeia, aprovaram e institucionalizaram o TPI. Deve dizer-se que entre os 8 Estados que votaram contra, eu vou considerar, vou dizer isto de forma provocatória, portanto os ouvintes já sabem que vou dizer isto de forma provocatória. Eu considero que houve o bando dos 4, que é uma expressão maoísta, não é? Houve o bando dos 4. Quem foram o bando dos 4 que não ratificaram o TPI? Foi a Rússia, a China, os Estados Unidos e Israel. Ora bom, como que a autoridade, por exemplo, é que por exemplo, Biden pode dizer que a pedido de extradição de Putin pelo TPI foi uma decisão forte quando o próprio Estado, os Estados Unidos, não ratificaram o TPI. Isto é uma coisa absurda, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém. Só entendo, mas eu entendo como? Entendo à luz do tal realismo que é estratégico. O problema da estratégia é que é precisamente isso. Joga-se no agora para obter dividendos imediatos. Portanto, Lula, para mim, o que fez foi um jogo discursivo em que foi dizendo a todos aquilo que, lhes, com aquilo que todos queriam ouvir. Pronto. Agora, é verdade uma coisa, deve dizer-se. O Brasil, do ponto de vista oficial, formal, em todos os fóruns onde tem voto oficial, votou sempre contra a invasão da Ucrânia. E condenou sempre a Rússia por isso. Agora, o que é que acontece? O realismo, cujo que teve um dos seus grandes autores, e tem, numa pessoa que tem hoje 99 anos, que é o Kissinger, o realismo parte sempre de um princípio, e é, olha, os estudiosos realistas, vá, não vou pôr os políticos, estudiosos realistas como Kissinger, que foi estudioso e político, o Kissinger olha para aquilo e diz assim, olha para a história, e depois olhando para a história diz, bom, a verdade é esta, os Estados estão ali, os territórios estão ali, há uma história que se for confusa, pode ser maleável, pode ser manejável, que é o que muitos realistas pensam a respeito da Ucrânia, infelizmente, para o povo ucraniano. E Putin é um deles, deve dizer-se, claro. E por isso é que eu penso que, quando se fala nestas coisas, fala-se sempre em termos que são termos de longo prazo. E como são termos de longo prazo, é aquela ideia de, bom, os Estados estão ali e nós não devemos mexer muito no status quo ou não vai haver algum problema. Claro que, a meu ver, isso é um erro, e é por isso que a Rússia deve ser condenada, porque foi uma infração ao direito internacional. Pois é, mas o realismo está-se nas tintas para o direito internacional. Seja o realismo americano, seja o soviético. É que ambos foram realistas no sistema bipolar. E o realismo, a meu ver, não é bom nem mau, é o realismo. É como o poder. O poder é o poder, não é bom nem mau. Não é o poder dos bons, não é o poder dos nossos. O poder é sempre um perigo. E terminaria chamar a atenção para um ponto, já agora. Eu permito-me, por acaso, se os caros amigos e os ouvintes, alguém não viu, permito-me chamar a atenção para uma coisa. Pode-se ver ainda, pá, tenho que dizer aqui o nome da estação, a RTP2 passou há 2 dias, há uma semana, pode-se ver na RTP Replay, não é? Ou qualquer coisa do género, pode-se ver ainda isso, 2 episódios chamados o Legado Sangrento, que é sobre o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, que muitos historiadores, aliás, acham que é mais importante que a primeira, que a segunda. E é uma coisa do canal RT, que é um canal franco-alemão, e com historiadores bastante abalizados, com obras muito boas sobre isso. E acontece que eles explicam no primeiro episódio e no segundo tudo aquilo que aconteceu a seguir à Primeira Guerra Mundial e com discursos de hoje e a sua projeção hoje. Por isso é que aparece lá o Erdogan a discursar. Então a gente se esquece, por exemplo, que a Grécia invadiu a Turquia logo a seguir, à Primeira Guerra Mundial, que ocupou grande parte do território turco, que o Ataturk, entretanto, deu um golpe de Estado e infligiu
uma derrota monumental aos gregos, e os ingleses que apoiavam os gregos fugiram e não apoiaram os gregos, e os turcos, por exemplo, mataram 250 mil gregos na sua vingança, quando expulsaram os gregos da Turquia. Foram mortos 250 mil pessoas naquele território que era a cidade de Esmirna, que hoje tem um nome turco qualquer, que não sei qual é. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que as grandes potências, com este seu realismo, que geralmente é de curta duração, correm riscos. E, portanto, o que é que acontece? Perseguem sempre os interesses muito imediatos. E eu acabo dizendo que o Lula o que fez foi isso de uma forma um bocadinho, a meu ver, tosca. Isto é, não teve um discurso que fosse muito habilidoso, porque acabou por dizer coisas diferentes, mas no fundo ele está a perseguir a mesma coisa. Isto é, quer mais dinheiro dos outros, quer impor o Brasil, quer mais dinheiro dos outros e quer dar-se bem com todos, porque é a forma que ele tem, por exemplo, de, ao estar nos BRICS e o dólar deixar de ser a moeda, digamos, universal, é claro que para ele é bom para poder endividar o país, por exemplo, que ele precisa. E acontece que, por isso mesmo, é que ele joga em tudo isso. E, portanto, aí joga com os chineses, joga com os russos. Ao mesmo tempo, ele não pode deixar de condenar aquilo que é óbvio, por uma razão, porque se não condenar, ele tem um discurso de soberania, mas o discurso de soberania, reparem, é um discurso que tem um problema a prazo, é que acaba por nunca respeitar o direito internacional. Porque se um Estado é soberano no limite, não tem que respeitar o direito internacional. É o drama da soberania. Aliás, tem sido muito estudada por causa disso. É contraditório. A soberania é algo contraditório. Portanto, acontece que este é o problema que se põe quando o pensamento é realista e imediato. E Lula falou em termos imediatos. Agora, o que interessa para mim é a consistência do Estado brasileiro ao longo do tempo. Até agora, há uma coisa que não se pode negar, é que nos momentos H de votação, votou contra a invasão da Ucrânia, ponto. José Faustino, e no teu entendimento, o que quer Lula da Silva tem sido Não, tosco, Quer dinheiro? como o Silvério Cunha aqui disse? Quer Quer dinheiro? dinheiro? não, eu não faço uma leitura tão. Respeito a opinião do professor Silvério Cunha, naturalmente, mas não faço uma leitura tão. Não faço uma fotografia tão bonita de Lula da Silva. A minha fotografia não é bonita. A minha fotografia É, não é bonita. é Não bonita. é, não. Portanto, Lula da Silva não é um estadista ao nível da fotografia do professor Silvério. Aliás, Lula da Silva, justamente uma das razões que explicou, a política internacional era como um especialista na matéria, e eu tenho a certeza, posso falhar, mas tenho praticamente a certeza, que este mandato de Lula vai ser incomparavelmente diferente dos outros que ele fez anteriormente. Já não se vai comparar a ele próprio, porque a realidade é outra, e ele próprio é outra pessoa, porque ele foi condenado por corrupção e tudo mais, portanto, tem um grande problema atrás, tem muita gente à volta, há muita confusão, ele ainda não passou do estado de propaganda, e ele, no fundo, o professor Silveira Cunha falou na real político, mas ali é mesmo a realidade, porque ele fala como pensa. Está bem que ele pensa que convence os estadistas mundiais como convence o povo brasileiro. Mas há uma certa diferença entre o presidente chinês e o carioca lá não sei de onde, não tem nada a ver. O presidente Pois chinês, se não. repararem, parece um robô, aquilo nem tem expressão a cara dele, portanto ele está ali, não tem expressão absolutamente nenhuma. E esse sim pratica a real política e ninguém ouviu dizer as neiras como o Lula da Silva disse. Né, que a culpa da guerra que é da NATO, é da Europa e dos Estados Unidos. E que não lhe traz vantagem nenhuma. Quer dizer, ao contrário do que possa parecer, não lhe traz vantagem nenhuma. E eu sei que, por exemplo, a história não, a história atual, os nossos colegas, jornalistas, tudo isso, ainda outro dia noticiavam que Israel bombardeou a faixa de Gaza como retaliação a 30 e tal rockets que tinham mandado para Israel. A notícia está completamente invertida. Quer dizer, na sequência de um ataque a Israel, Israel retaliou, não sei o quê. Não, não. A notícia começa, se lermos só a primeira, atacou a faixa de Gaza. Não, não. Respondeu a um ataque. A história é assim, a história, nem a história, a atualidade, a notícia, a informação é o que temos. Com muitos entãos metidos pelo meio. E de maneira que o que acontece aqui
é que Lula da Silva não tem, de facto, tato para fazer aquilo que quer fazer. Aliás, meteu... Tudo aquilo é estranho. Meteu Dilma Rousseff como presidente de um banco dos BRICS, todos os outros aceitaram que aquilo não tinha importância absolutamente nenhuma. Parece, assim, um bocado de fora, sem muitos dados, uma espécie de se livrar dela para fora do Brasil. Não sei, quer dizer, toda a atuação de Lula é muito, muito esquisita, porque ele foi aos Estados Unidos, falou com o presidente americano, com certeza, dentro do gabinete, lá na Casa Oval, na Sala Oval, que lhe disse determinadas coisas agradáveis para Biden, tudo isso faz parte da política. Cá fora tem que ter moderação. Foi à China, faria o mesmo, cá fora tem que ter moderação, igual ao do presidente chinês, igual ao do presidente americano, e por aí sucessivamente. Quer dizer, ele colocou-se num ponto, não é? Que não é. Ele pode querer ser uma grande potência, mas não é, porque infelizmente, como o professor disse, e bem, ele precisa de dinheiro, quando ele devia ter muito dinheiro. O país não se sabe governar, o Brasil não se sabe governar. É uma espécie de Portugal em Ponte Grande, com uma potencialidade tremenda, podia ser de facto uma potência a nível mundial, mas não se sabem governar. Não se governam, nem querem ser governados, não querem coisa nenhuma. Né? Aquela gente não se entende. Esta é a verdade. E de facto agora precisam de ajuda de todos. Agora, meter o Brasil, nem lhe interessa ao Brasil sequer mediar a paz, nem coisa absolutamente nenhuma. E depois não pode tomar. A própria China tem um apoio escondido e muito estratégico à Rússia. Isso é evidente, com certeza. Fala-se do sul global e tudo isso. Tudo isso está a mover. A geopolítica está muito efervescente atualmente. Mas não há coisas desbocadas deste género. Quer dizer, até ele vem visitar um país, já cá está, Portugal, foi membro fundador da NATO, e a NATO e os Estados Unidos é que causaram a guerra. Ele quer fazer uma frente dos índios que são a favor da paz. Até Portugal não é a favor da paz. A NATO não é a favor da paz. A NATO é uma organização para a paz. A NATO não invade ninguém. A NATO tem países filiados justamente para se defenderem de ataques. Esta é que é a realidade, não é outra. Lula, se quer fazer, se quer assumir um protagonismo mediador ou de outra coisa qualquer, tem que agir como tal. Todos acham, quer dizer, isto é uma coisa atabalhoada. Eu não vejo aqui, com toda a franqueza, um grande estadista, não vejo nada disso. É claro, depois já mudou, voltou, porque tem, de facto, esse benefício, tem essa circunstância atenuante de ter votado contra a invasão russa, já disse que a Rússia que é agressora, porque vem a Portugal, porque agora vai, porque Portugal tem que lhe dizer, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm que lhe dizer que há um país, que é a Ucrânia, que tem todo o direito a ter o seu território e que não, como ele disse, que tem que se entender e ceder qualquer coisa. Porque se o Uruguai ou o Paraguai invadirem o Brasil e ficarem com a Amazónia, ele não deve estar muito disposto a ceder a Amazónia. Digo eu, assim de ânimo leve, não é? Se o presidente Zelensky diz assim, então o Brasil tem que ceder alguma coisa, a Amazónia vai para os outros. E tu também só lhe dá chatice e tal, por causa das árvores e coisas. Isto não é forma de tratar as coisas. Não é forma de tratar as coisas. Porque a cedência territorial nem sequer está subjetiva em alguns diálogos, em algumas intervenções dos presidentes, dos líderes mundiais. Mas não é uma coisa dita abertamente. É muito raro isto aparecer. Quer dizer, o Lula é aquilo que na linguagem popular se diz um desbocado. Ora, se quer ser estadista, não pode ser desbocado. Tem que ter um porte parecido com o que teve no outro mandato. Rodear-se de pessoas competentes, como esse que o professor Silvério Cunha disse, nos negócios estrangeiros, um homem capaz de fazer isso, porque ele de facto não tem tato para aquilo. E depois tem a impressão, isto aqui é uma questão de impressão, estou a especular, que está muito mal aconselhado, está muito mal acompanhado.
porque não se vê ali. Eu estou convencido que um indivíduo, mesmo com sangue na guerra, como o Lula, ele está velho, mas cheio de genica, alguém, se ele tivesse alguém competente, um staff competente, acalmava-lhe os ânimos e dava-lhe ali fazia uns briefings para ele agir como devia ser, porque isto não faz grande sentido. Portanto, a minha fotografia é um bocadinho mais escura do que a do professor Silvério Cunha. O professor Silvério Cunha é uma linda fotografia colorida, muito bonita e tal. A minha é mais a preto e branco. É Provavelmente só na isso. próxima semana vamos voltar a falar de Lula da Silva, que começa hoje a visita ao nosso país. O IVA zero entrou em vigor, a ASAI estima que o cabaz de 44 alimentos que não têm IVA ficou 6,26% mais barato. A restauração, entretanto, referiu que a aplicação do IVA zero não terá impacto nos preços praticados pelo setor. Silvério Cunha não se tem falado muito desta aplicação do IVA zero. Será que ainda não se nota? Ainda não se está por ela? Olha, eu não sei se não se nota, se não está por ela ou diabo 7. O que eu sei é uma coisa, é que antes, digamos assim, toda a gente dizia que é preciso baixar impostos. Agora, foi baixado o IVA, toda a gente diz que era inútil baixar o IVA. Eu não sei, sinceramente, não sei por uma razão. E vou dizer, confessar que a minha ignorância, sinceramente, é isto, é que eu acho que, não sei até que ponto é que, como é que se fazem os cálculos, não sei como é que isso é ou não absorvido, digamos assim, se é absorvido ou não, se de facto as cadeias, na cadeia agroalimentar, como é que isso repercute, portanto, não faço ideia como é que isso acontece e, portanto, eu penso que pode ser uma boa ideia e pode não ter resultado nenhum, pelo menos à altura que, digamos assim, do que custa, que são 400 milhões de euros, segundo eu vi nos jornais. Acontece que, se de facto resultar em alguma coisa, tudo bem, acho muito bem. Agora, naturalmente, agora a questão é, vamos agora pôr-nos a fiscalizar todas as etapas por onde passa o produto e porque é que, em alguns casos, não será possível que o preço baixe, porque pode acontecer que não baixe. É uma questão que, aliás, eu penso que noutros países onde houve coisas desse tipo, eh, tem sido discutido de forma muito controversa. Digamos, os economistas, uma coisa que já li um ou dois artigos de economistas a favor ou contra, e a verdade é que não percebi, para ser franco, por ignorância minha de cálculos, etc., não percebi qual é o verdadeiro impacto, digamos assim, desta descida do IVA aqui nestes produtos. Portanto, não faço ideia, sou sincero. Acho que é uma questão que pode ter sido só uma questão de medida política, só por causa, enfim, do discurso político geral. Mas não sei se isso é bom ou se é mau, porque não sei se vai ter resultados ou não vai ter resultados. José Faustino, e que comentário fazes tu aos primeiros dias de aplicação do IVA zero, neste cabaz de 44 alimentos, que a ASAI diz que teve uma descida no preço superior a 6%? Bem, eu ontem fui às compras e poupei 3,84 cêntimos. Não, 3,84 euros. Porque as faturas. Não, armou-se uma confusão com isto do IVA que eu não percebo. Isto é mesmo uma política do governo de António Costa. É lançar a confusão. Primeira retificação. O caso espanhol teve sucesso. Como eu, aliás, uma vez chamei a atenção, cuidado. Portanto, era mentira, foi mentira, tudo aquilo que se disse. Em Espanha, a baixa do IVA nos produtos, como se está agora a fazer cá, foi um sucesso. Resultados todos positivos. Todo contribuiu para baixar a inflação, tudo ao contrário do que aqui se disse. Caso com êxito. Pronto, não vale a pena darmos mais. Há estudos, estão já aí os dados, aí nos jornais de economia, nesses sítios, qualquer pessoa pode consultar. Portanto, em Espanha, resultou. Eu ontem fui às compras e, segundo a fatura, porque diz lá, os artigos são faturados a 23%, a 6%, a 0%. Eu poupei, fiz aqui as contas, agora de canto para si mais ou menos, poupei 3,84 euros. Porque se o IVA fosse a 6%, eu poupei agora. Podem-me dizer assim, até os produtos não aumentaram, isso eu não sei. Alguns sei. Há dois ou três que me preocupam, porque é uma questão, não sei porquê, mas preocupa-me. Uh, Claro que se o supermercado comprar o produto e lhe o aumentar mais caro ou aumentar o preço dele,
não é? A vantagem do IVA desaparece. Agora, o preço base é lá metido e se o IVA é 0%, poupa-se 6%. É evidente, é fácil fazer as contas. Claro que sim, se poupa. Portanto, resultará sempre numa baixa. E tanto mais que aqui houve um compromisso dos supermercados, das cadeias de distribuição, também darem um jeito nisso. Ou seja, darem boa evidência ao desconto do IVA, embora em todas as faturas esteja lá, em todas as faturas, diz lá a taxa de IVA, é fácil ver as contas, mas eles metem lá nos papéis e tudo, haver um esforço para aguentar preços, ter margens, etc. Porque, repito, o problema da distribuição é a forma como fazem o contrato com os produtores. E esse é um problema que vem há 30 anos, o erro vem de 30 anos, não é de agora. Depois, o Matias põe aqui o problema na restauração. Isto na restauração não vale nada, não tem repercussão nenhuma. Não vale a pena iludir-me. Para que é que andamos agora com conversas? Porque há aqui um problema perverso, que é este. O IVA é pago pelo consumidor final. Quer dizer, as empresas não pagam o IVA. São as que recebem o IVA e dão ao Estado. E tem uma conta corrente entre aquilo que pago e aquilo que recebem, dão a diferença ao Estado. Se houver uma diferença positiva, tem que entregar o dinheiro ao Estado. Se houver uma diferença negativa, o Estado tem que dar o dinheiro a eles. E desde o princípio que o Estado não foi pessoa séria com as pessoas a devolver IVA, e eu falo isso por experiência própria. Fui sócio de uma atividade que não cobrava IVA e pagava IVA. E nunca me devolveram o IVA que eu tinha direito. Ia sempre uma fiscalização, arranjava mais isto que estava mal e mais aquilo que estava bem, não sei o quê, e havia ali um corte de 20% e 30% do dinheiro que se tinha a receber. Esta é que é também a verdade. E as pessoas não têm a garantia que, estou a falar, não é as grandes superfícies, mas essas também sofrem disso, mas com isto podem eles bem. Mas o pequeno comércio e tudo mais, e quem trabalha com compras, por exemplo, o restaurante, se fossem mexer nos preços, eles têm que taxar também as refeições que vendem. Ou seja, eles não têm contrapartida nestes produtos. Portanto, eles vão faturar com o IVA, mas não vão ter aqui contrapartida. Chega a um ponto, estou a falar em termos teóricos, em que o Estado teria que devolver dinheiro ao restaurante. Ora, isso é um processo complicadíssimo. Portanto, os restaurantes e bem não vão ter repercussão nenhuma aqui nisto. Aliás, há outra mentira que começa com as pessoas, parece que anda tudo um bocado confuso. A Aresp, que é a Associação do Restaurante, quando houve a subida no tempo de Passos Coelho, por causa da Troika, quando subiu o IVA na restauração, a Aresp, que é a Associação dos Restaurantes, e bem, disse assim aos seus associados e a toda a gente: não mexam no valor das refeições, mantenham as refeições. Vamos suportar o prejuízo, isto é um imposto à restauração, e agora não vou perder tempo com isso. Eles tinham razão nesse argumento. Do mesmo modo, quando António Costa prometeu baixar o IVA da restauração, a Aresp disse aos seus associados: agora não baixam os preços, porque eles não levantaram quando o IVA levantou. Isso é verdade, é um facto. Eu lembro-me perfeitamente. Não podia descer quando baixou o IVA. Portanto, e agora é impossível baixar, eles não vão baixar IVA coisa nenhuma, não vai baixar o preço das refeições. Se quiserem baixar é por outro motivo qualquer, não é por este. Agora, ao consumidor, de qualquer das formas, vai ter sempre benefício. E a medida é correta, como é evidente. Do caso do IVA zero, vamos para o último tema do programa de hoje, desta revista da semana, que realizamos a partir da Feira do Livro de Évora. Falamos da guerra, como é habitual, no último tema do programa. O secretário-geral da NATO esteve em Kiev, quer garantir que a Ucrânia vence a guerra com a Rússia, mas em declarações ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, salientou que a questão da adesão da Ucrânia à NATO será debatida em julho na cimeira da organização. É um passo que, se calhar, não era esperado há um ano atrás, Silvério Cunha. Pois, não era esperado. Resta saber se, de facto, isso também faz parte da retórica política, digamos assim, deste jogo discursivo político-militar,
ou não. Portanto, é uma questão que só vendo nessa altura o que é que vai acontecer. Claro que, digamos, há aquela ideia de que nessa altura, claro que põe-se a questão de como é que a guerra continua sem então que haja uma intervenção ativa, digamos, da NATO. Essa é a questão que se coloca. E, portanto, é uma questão que, sim, se formos coerentes com as normas, teria que haver então uma espécie de intervenção ativa da NATO, que um país aliado, membro da NATO, seria a ser atacado. Mas, a não ser que me venham dizer que com uma norma jurídica um bocado um tanto ou quanto estranha, dizer assim, como a guerra começou antes, pode continuar sem intervenção da NATO. Ora bom, não é possível isso. Portanto, eu penso que, para já, eu sou, agora tirando fora brincadeiras, eu diria assim, acho que o que vai acontecer é exatamente isto. São formas, para já, político-discursivas, de, digamos, pôr as coisas em termos de fazer também esse jogo, digamos, político, faz parte, digamos assim, desta geopolítica militar. Portanto, eu acho que é um bocado isso. Agora, claro, eh, o grande drama é se até lá, digamos assim, não há novidades militares mesmo, isto é, no terreno. Se houver, até pode acontecer que Stoltenberg esteja a dizer isto já com conhecimento de algumas coisas que estarão a passar-se, não é? E, portanto, pode estar a falar disto já com conhecimento de causa, digamos assim, e não ser só retórica. Portanto, é uma questão que, agora só seguindo o que vai acontecer, é que se vamos saber efetivamente. Agora, faz parte também deste apoio genérico que se dá à Ucrânia e, portanto, é um apoio que também incentiva, digamos assim, o povo ucraniano, enfim, tudo isto, digamos assim, é incentivado, são formas de incentivo, o que eu, naturalmente, os aliados que fazem isso sempre e devem sempre ajudar isso. Claro, e para terminar, quanto mais estas coisas se disserem, mais expectativas também se criam. E, portanto, a questão é esta, depois é saber se as expectativas são ou não, ou são mais traídas ou menos traídas. Digamos, ou se não são traídas. Pronto, essa é que é a questão que se vai pôr e é isso que temos que aguardar para ver. Mas, para já, acho bem que diga isso, claro. José Faustino, que um comentário a estas declarações do secretário-geral da NATO está aqui a criar-se mais um facto para servir de moeda de troca numa futura negociação? Pergunto eu. Não, o problema aqui é este. O problema é uma questão de guerra. Portanto, guerra, é que eles agora dizem, a guerra mista, A guerra híbrida. a guerra híbrida. Vamos lá ver. O ponto aqui é este. A leitura que eu faço, fazendo a tradução daquilo que li ou que ouvi do secretário-geral da NATO, foi o seguinte. Ele quer que na próxima cimeira da NATO que fique mais ou menos assente que a Ucrânia será um futuro membro da NATO. É claro, enquanto houver a guerra não pode entrar, justamente por aquilo que o professor Silvério Cunha estava a dizer, a brincar, mas que é sério, não é? Portanto, não. E como ele disse, não faz sentido nenhum, quer dizer, é uma coisa completamente despropositada. O que ele disse foi, não, há um compromisso que a Ucrânia vai entrar para a NATO. E para isso acontecer, a Ucrânia tem que ganhar à Rússia. Porquê? Senão a Ucrânia desaparece. Portanto, e a entrada da Ucrânia na NATO é mais uma vitória do Ocidente sobre a Rússia. Porque um dos objetivos de Putin era que a Ucrânia não entrasse na NATO. A Finlândia já entrou. Vai entrar a Suécia. E há de entrar a Ucrânia. Nem que seja só uma parte. Nada nos diz, isso não é desejável, que Putin não consiga retalhar um bocado. Os russos já tiraram uma parte à Finlândia há muitos anos e ainda quer dizer que não. E perderam a guerra, e não quer dizer que não percam a guerra e não fiquem com um bocado da Ucrânia. Isto, vamos ver. Agora, o que foi dito e aquilo que acontece é que a Ucrânia vai continuar, espera-se isso, tem que continuar, tem que ganhar nesse aspecto, continuar como país. E esse país vai entrar para a União Europeia, muito provavelmente em condições excepcionais que nenhum outro entrou, e vai entrar para a NATO em condições excepcionais que nenhum outro entrou. Este é o ponto. E agora, sobre o estado da guerra, como nós aqui falámos, se me permites, só um problema último. E que também ficou subentendido nessa reunião, e que Zelensky não deixou de fazer emendas ao secretário-geral da NATO. E o Ocidente tem que perder os complexos e tem imediatamente que mandar para a Ucrânia mais munições. Portanto,
Os Estados Unidos já têm isso aprovado, vão mais munições. Mísseis de longo alcance, daqueles que atingem 1000 e tal quilómetros, tem que ir para lá. Isso tem que ir para lá ir. Eu nunca percebi nesta guerra porque é que a Ucrânia não pode bombardear a Rússia. Não percebi, ainda não percebi. Quer dizer, não encontro explicação nenhuma. Eu sei qual é a argumentação. Tem sido uma contenção extraordinária do Ocidente, mas que a Rússia não agradece. E atenção, não estou a dizer que a Ucrânia, ao receber os mísseis, vai bombardear Moscou. Sei que não vai fazer, não vai nada disso acontecer. Mas ele tem que ter maneira de retaliar, porque a Rússia faz bombardeamentos, até com mísseis adaptados e 30 por uma linha, perdem a precisão, que disparam fora da Ucrânia. E, portanto, eles têm que contrapor, é da arte da guerra, têm que destruir as bases de onde isso sai, ou se apanhar os veículos, não é? Portanto, isso pode ser na Rússia, pode ser na Bielorrússia, eles têm que poder atingir os outros. Isso é premente, mísseis de longo alcance. E aviões, F-16 ou equivalentes, de quarta geração, deve que eles chamam. Portanto, a Ucrânia tem que dispor disto. E isto é urgente, porque, de facto, a Ucrânia tem que ganhar a guerra para bem da democracia ocidental. Porque o Lula tem que ser contrariado. O Lula tem que ser contrariado. Porque quem fez a guerra, quem fez o que foi a Rússia. E a Rússia tem que baixar a coisa. Porque a NATO não invade países, nem a Rússia, nem coisa nenhuma. A NATO defende-se da Rússia e de outros agressores. Esse é que é o ponto. E a guerra não existe por causa dos Estados Unidos e por causa da Europa. Porque no dia em que a Rússia se retirar da Ucrânia, a guerra acaba. Portanto, depende apenas da Rússia, não são os outros. Terminamos assim esta revista. O que é que o Lula queria? Sim. O que é que alguns querem? É que não se dê nada aos ucranianos. Se aquilo que Lula diz, e que o Partido Comunista diz, e outros mais dizem, o que é que aconteceria neste momento? Nós estávamos a discutir a guerra na Ucrânia. Estávamos a falar se a Polónia já tinha sido toda invadida ou se ainda restava alguma coisa. Os países bálticos. Isso. Exatamente. E já estávamos a falar num cenário de Terceira Guerra Mundial. Já estávamos na Terceira Guerra Mundial em pleno. Quiçá com a invasão de Taiwan, os chineses. Portanto, era nisso que estávamos. Isso é que a gente tem que perceber bem o que é que andamos a falar. É assim que chegamos ao final desta revista. Sim. É assim que chegamos ao final desta revista da semana que realizamos a partir da Feira do Livro de Évora. Obrigado, José Faustino e Silvério Cunha. Deixo apenas uma nota para o final do programa de hoje, precisamente relacionado com a Feira do Livro de Évora. Amanhã, sábado, vai ser homenageado Luís Carmelo, um homem da cidade, mas também da Diana, porque passou por aqui como realizador, cronista e colaborador. É homenageado como escritor, a sua atividade a partir das 2h30 da tarde na Biblioteca Pública de Évora, precisamente no dia 22 de abril, dia em que a Diana FM celebra 37 anos, sábado. Por aqui ficamos, voltamos de hoje a uma semana, sexta-feira às 18, sábado às 14 horas. Sempre que quiser ver e ouvir na página da dianafm.com e no canal de YouTube da Diana, que pode subscrever. O encontro está marcado para de hoje 8 dias. Até lá.